Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa metodologia literária que é, olha, completamente nova e foi criada para expandir a nossa percepção da realidade. É um conceito chamado literatura quântica e tudo começa com uma pergunta bem fundamental. Fica aí a reflexão. Será que aquele raciocínio linear, sabe, passo a passo, certinho, será que ele realmente consegue dar conta da complexidade do mundo e de nós mesmos? Foi exatamente essa inquietação que deu o pontapé inicial na jornada que a gente vai explorar agora. E aqui, ó, tá o nosso mapa do caminho. A gente vai começar com a busca que deu origem a tudo, depois entender os limites que foram encontrados pelo caminho e aí sim conhecer o método criado para superar esses limites e como ele se torna uma experiência de verdade. No final, a gente vê para quem essa ideia toda se destina e qual é o seu objetivo maior. Então, bora lá? Bom, tudo começa com um problema bem central: a percepção de que a gente não vê o mundo como ele é, mas sim como nós somos. Nossa visão da realidade é toda mediada por uma série de filtros. E o que é super interessante aqui é como isso resume de onde vêm esses filtros, né? O nosso contexto social, cultural, familiar. Tudo isso vai moldando o jeito que a gente dá significado para as coisas. O autor dessa metodologia percebeu que, para entender assuntos mais complexos, ele ia precisar de um jeito de enxergar para além dessas lentes que já vêm pré-ajustadas. E essa busca toda levou a uma conclusão crucial: a de que a racionalidade pura, especialmente esse pensamento cartesiano superlinear que domina aqui no Ocidente, é ela mesma uma limitação. É um filtro superpoderoso. Para conseguir ir além desse limite, foi preciso uma pesquisa, olha, muito vasta. O autor mergulhou fundo na neurociência para entender como a gente reforça padrões no cérebro, nos arquétipos e no inconsciente coletivo para sacar como eles moldam nossos comportamentos. E até na física quântica, buscando entender a interconexão de tudo. Essa tabela aqui resume perfeitamente essa virada de chave. A ideia não é jogar a razão fora, de jeito nenhum, mas sim integrá-la. É sair de um modelo que só filtra e explica tudo de forma linear para um modelo que une os dois hemisférios do cérebro, que combina razão e emoção, criando o que se pode chamar de caminho do meio. É bem aqui que a solução começa a nascer. E essa solução é uma metodologia bem estruturada que ganhou o nome de literatura quântica. E veja bem, não é só uma teoria não, é um conjunto de ferramentas para serem aplicadas na prática. Então, o ponto central é esse. É um jeito de usar a literatura para abrir uma passagem, sabe? Um caminho para dentro, de uma forma que a pessoa consiga expandir a própria capacidade de entender o mundo, sem que as crenças antigas fiquem bloqueando o caminho. E como isso funciona? Usando ferramentas literárias bem específicas como o paradoxo e a metáfora, que a nossa mente racional simplesmente não consegue processar de forma linear. O método também usa umas lacunas de propósito na história, forçando quem lê a preencher esses espaços e faz umas pontes com conceitos da física quântica para provocar uma compreensão mais ampla, mais conectada. Vamos ver um exemplo prático de como isso tudo acontece. A primeira aplicação dessa metodologia é um livro chamado Mebadon, e o propósito dele não é só contar uma historinha. Essa citação descreve perfeitamente a reação inicial. A leitura não é aquela coisa rápida, fácil, porque o significado não está ali na superfície da história. Ele é construído dentro da cabeça de quem lê. É uma experiência que foi desenhada para ser diferente mesmo. O processo por trás disso é fascinante. A primeira leitura começa a ativar novas conexões no cérebro, caminhos que não eram muito usados. Conforme a leitura avança, esses caminhos neurais vão se fortalecendo. E o resultado final é uma transformação. O livro continua o mesmo, mas a percepção de quem está lendo, essa sim, muda. É um verdadeiro exercício de neuroplasticidade na prática. No fim das contas, o livro acaba funcionando como um espelho. A interpretação, os sentimentos, os insights que aparecem, tudo isso diz muito mais sobre a própria pessoa e seus filtros internos do que sobre os personagens ou o enredo. A jornada é totalmente para dentro. Tá, mas então, para quem seria uma jornada como essa? A resposta, olha, é surpreendentemente ampla. Esse método foi pensado para vários perfis. Vai desde a galera mais racional, que gosta de processos e metodologias, até o pessoal mais holístico, que já sente essa interconexão de tudo. Também serve muito bem para os filosóficos, que vivem buscando o porquê das coisas, para quem está numa busca de autodesenvolvimento e até para quem é só curioso e quer algo novo, divertido e que surpreenda. E isso nos leva ao propósito fundamental de toda essa metodologia: o seu verdadeiro objetivo.
Essa metáfora é muito poderosa. Muitas vezes nosso filtro racional simplesmente descarta frases assim, mas a proposta aqui é justamente integrar. A literatura quântica busca ser essa luz, uma ferramenta para trazer para a consciência aquilo que está lá no nosso inconsciente, sabe? Aquilo que molda a nossa vida sem que a gente nem perceba. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se existisse uma ferramenta que permitisse a gente olhar para dentro sem aqueles filtros de sempre, o que será que encontraríamos lá? Que aprendizados surgiriam? A proposta da literatura quântica é exatamente essa, ser uma chave para abrir essa porta.